Tá gravando? Então vamos lá. Fala pessoal, eu sou o Emerson. Bom, como nós estamos todos confinados aqui, então eu resolvi deixar para os meus alunos alguns exercícios gravados para eles treinarem em casa. E bom, como já tem muita referência que eu passo para eles nas aulas, eu sei que tem muitas dicas que eu acabo passando que eles acabam só ouvindo e às vezes não praticando. Então eu vou fazer justamente isso, vou falar um pouquinho dessas dicas para que o pessoal não esqueça. Nesse vídeo que eu vou passar agora, por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre o desenho de observação, que é uma das coisas básicas dos princípios, dos fundamentos do desenho artístico. É quando a gente, ao invés de só olhar na referência, a gente observa também objetos 3D. Então eu vou pegar um objeto aqui, né, de verdade, colocar ele na minha frente, desenhar, e conforme eu for desenhando, então eu vou dando as dicas para vocês, tá ok? Vamos lá. O objeto que eu escolhi, que eu peguei rapidinho, o primeiro deles, é uma cuia dessas de tomar chimarrão. Olha lá, que aparentemente é uma coisa simples. Eu vou colocá-la aqui do meu lado, talvez ela não apareça no vídeo, mas vocês vão ver eu desenhando. E aí vocês podem fazer a mesma coisa com qualquer coisa da casa de vocês aí. Pode pegar um bibelô, pode pegar algum enfeite, um abajur, uma xícara, alguma coisa e fazer esse exercício. É muito importante na hora que vocês forem fazer esse exercício, primeiro de tudo, observar a iluminação do local, para ver se está batendo uma luz que fique interessante para o seu desenho. Depois aí vocês têm umas formas para fazer as medidas, né? Ao invés de sair simplesmente desenhando. Tem o pessoal que costuma fazer aquela medidinha com o dedo assim no lápis e passar pro papel a mesma medida. E tem gente que gosta de focalizar. Eu sou um dos caras que gosta de focalizar. Eu gosto de olhar pro objeto e marcar um ponto que toda hora que eu olhar para ele de novo, eu vou voltar com os olhos naquele mesmo ponto onde eu focalizei primeiro. Assim eu não fico balançando muito a cabeça, né? Então se vocês olharem aqui na minha cuia, ela tem um pontinho vermelho aqui na bomba dela. É pra cá mesmo que eu vou ficar olhando. Vamos lá, deixa eu ver por onde eu vou começar então. Eu vou começar já direto com o lápis 6B, porque aí fica mais fácil para vocês enxergarem aí. Eu não sei como é que tá a iluminação dessa câmera. Mas vocês podem começar com HB, com 2B, não tem problema. Então, estou observando a abertura. E pela medida aqui da abertura da minha cuia, eu tenho mais 1,5 desse tamanho. Então eu tenho mais 1,5 do tamanho dela. Até chegar na base. Olha lá, traço bem solto no começo. Podem ir desenhando bem tranquilos. Ok. Aqui ela vai ter o suportinho. Feito aparentemente de Durepox. E como eu coloquei ela na janela do meu escritório e está entreaberta, então tá uma iluminação muito legal agora, já que são 3 horas da tarde. No escritório o sol da tarde bate bem forte nele ali. Então eu deixei uma cortina entreaberta. E aí a iluminação tá vindo mais ou menos assim, ó. Vou marcar ela agora para vocês verem, ó. Toda essa área aqui é a área mais clarinha. Essa área está ficando escura. E como o meu notebook está ligado perto, está batendo uma contraluzinha aqui, ó, bem nesse pedaço aqui, um pouco iluminado também. E aí eu tenho a bomba. E justamente o ponto que eu estou olhando toda hora que eu estou levantando a minha cabeça. Tá aqui assim. Depois que você faz a marcaçãozinha, aí sim você pode ir olhando detalhadamente para cada pedaço, para conseguir colocar os detalhes aí. Mas nessa primeira observada, é legal sempre fixar os olhos num lugar só.
Tenho aqui já uma base então do principal do que eu quero. Olha lá, essa daqui até que foi tranquila, hein? Nem terminou a primeira música do disco do Diablo Swing Orchestra, que chama Tap Dancer's Dilemma. Agora vai começar a segunda música. Então vamos lá. Lembre-se do limpa-tipos, né? Para tirar o excesso de traço, clarear um pedacinho ou outro depois. Se você tiver sem uma dessa em casa, pode usar a borracha. Os antigos usavam o miolo de pão. Mas não vamos encher de farinha seu trabalho, né? Aqui eu tenho o brilho batendo direto, essa área eu tenho o brilho batendo direto e o resto está com sombra. Lembre-se sempre, aluninhos, ó, lápis bem apontadinho, tá? Não tenha pressa, aproveitem que vocês estão confinados aí e podem passar o dia inteiro para fazer esse trabalho. Mas faça um trabalho com paixão, faça um trabalho com amor. Imagina que vocês querem expor esse trabalho um dia, né? Esse é um estudo, mas vamos fazer um estudo caprichado já que nós temos um certo tempo. Eu vou fazer esse daqui. E ainda nesse tema de desenho de observação, eu vou fazer um caminhãozinho que eu tenho aqui, que ele já é bem mais complicado. Então fiquem de olho aí, que no vídeo seguinte eu vou colocar um caminhãozinho também para fazer a observação. Como colocar vários detalhes no desenho de observação, né? Se você estiver com dúvida, estiver meio apreensivo, comece com uma coisa de leve, uma caneca, uma panela, depois você procura uma coisa mais detalhada. Vamos que vamos. Eu falei a respeito de museu, já vou dar uma dica para vocês aí. Existem vários sites que estão disponibilizando, sites de museus que estão disponibilizando um passeio virtual por eles. Inclusive o Museu do Cândido Portinari aqui no Brasil. E lá fora temos até o Louvre, temos outros museus importantes que também estão disponibilizando. Então vocês podem aproveitar também, para aqueles que gostam de história da arte e tudo, podem dar uma fuçadinha aí para encontrar esses museus. Talvez vocês já tenham até visitado. Se vocês já visitaram, mata um pouco a saudade. Ou quem não visitou ainda, tá aí, uma grande oportunidade de observar obras de arte, ao invés de ficar vendo aquelas lives de confinamento de celebridade de YouTube, né? Vamos fazer coisa interessante também nesse momento que nós estamos passando agora. Provavelmente eu vou passar os links por o Eduardo, e aí quem quiser pode pedir para ele pelo WhatsApp da Anima, e ele manda para vocês. Lembrando, a gente não está se vendo, eu, Eduardo, André, a gente está por enquanto se falando também, só por aqui, confinados em casa. Mas o que vocês precisarem, só mandar mensagem que a gente faz o máximo para ajudar. Se alguém tiver alguma sugestão também de aula não presencial, além desses vídeos que eu resolvi fazer, como por exemplo uma videoconferência, uma live assim, com alguns alunos, contando como aula dada, podem entrar em contato com o Eduardo também, a gente vê um horário que fica bom para todo mundo, e aí eu posso ver o que vocês estão produzindo. Ou também vocês podem pedir exercícios, que a gente sabe mais ou menos em que nível que cada um está, e a gente passa uns exercícios de acordo. Esse exercício que eu resolvi fazer aqui foi, como eu disse, ele serve para todo mundo, pode ser para quem está nas primeiras aulinhas do curso de desenho artístico, de desenho básico, de linguagem arquitetônica, de ilustração, até de desenho de humor, como serve também para aqueles que já estão mais adiantados e que falam, puxa vida, né, já fiz nanquim, já estou iniciando cor, sei lá, mas é sempre bom uma volta aos básicos, aí, um back to basics para exercitar então
essa observação, um trabalho que você pode fazer na rua, né? Quando você puder sair, fazer da janela da sua casa, do seu apartamento, observar o que tem aí afora, para desenhar também. Provavelmente o pessoal do Urban Sketchers deve estar fazendo isso, né? Olhando pela janela de casa e desenhando os prédios aí. Se você participa do Urban Sketchers, conta aí pra gente nos comentários aí o que você anda fazendo para continuar produtivo nessa época. Vamos lá. Lembrando, ó, gente, na hora de fazer o sombreadinho, segura o lápis ali atrás para ele ficar mais suave, tá vendo? As áreas que você quer um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais rústico, você pode até cruzar a direção do traço. Deixa eu ver se está gravando direitinho aí para vocês. Estamos em 11 minutos de desenho. Bom, vamos lá. Esse pedaço da minha cuia, ele é meio, parece meio desgastado, meio esfarelado aqui em cima, então eu não preciso fazer um negócio muito delicadinho. Ela tem os rachadinhos, como eu mostrei aqui, e uma leve sombra batendo aqui atrás. Vamos lá. Agora nós vamos para a parte tratada da cuia. Esse papel que eu peguei é um papel layout, então ele não tem muita textura não, tá, gente? É um papel lisinho. Se vocês estiverem trabalhando com aquele papel desenho da Canson, ele vai ter mais textura. Eu acho que vai ficar até bonito. Mais bonito até do que o meu nesse caso. Então eu estou tentando até fazer com o sombreado cruzado para que ele fique um pouquinho mais áspero o efeito. Vamos lá, olha lá, atenção aos degradês, ó, começando do escuro, indo para o mais claro. Depois vocês podem fazer o efeito contrário, começando clarinho e indo para o escuro. E aqui é a área de sombra. Uma coisa que eu estou percebendo, gente, então nesses pouco mais de 10 minutos aí, a iluminação aqui no meu escritório já começou a mudar. Então vou até dar uma leve aceleradinha aqui para a gente não perder alguns efeitos bonitos que eu estou observando ainda aqui na cuia. Treinando os gradientes, que eu tinha deixado uns tracinhos a mais, né? Dá até para tirar um pouco aqui do excesso, para não me perder muito. Vamos lá, vamos de reflexo. Quem lembra daquela referência do perfume que eu tenho, que é cheia de reflexos, vai tirar de letra para fazer esse aqui.
Olha lá, essa sombra que estava aqui acabou mudando, eu vou ter que fazer uma alteraçãozinha nela aqui rapidinho. Ela está fazendo uma sombra um pouquinho mais leve, quase uma curva aqui. Deve ser de algum cabo de alguma coisa que está perto da janela. Vamos lá. Lembrando, um trabalho leve. Eu estou planejando aqui para fazer com vocês, além desse trabalho de desenho de observação, dar umas dicas de rachura, dar umas dicas de criar personagens com formas geométricas, que é um negócio que é bem divertido fazer, né? Uma coisa quase infantil, mas dá um desenvolvimento muito grande para a nossa criatividade. E a rachura também, assim, trabalhar tanto observando em objetos, como em figura humana, como que a gente pode aplicar então esse tipo de sombreado, onde vai fazer linha reta, onde vai fazer linha curva, e desenho com caneta, que eu acho que é interessante também para vocês irem se dominando, assim, para não terem medo de errar, porque com a caneta a gente não tem como apagar, né? Então, desenhar ali, livre, leve, solto, que é um tipo de exercício que às vezes eu passo no final da aula. Quem já está comigo há mais tempo já deve ter participado de fazer isso, já terminar um desenho, mais sério, e falar assim, agora a gente vai fazer um desenho de caneta para soltar um pouquinho mais. Vou ter que proteger um pouquinho a mão aqui, antes que eu comece a borrar mais, ó. Depois que vocês tiverem assistido esse vídeo e feito alguns exercícios em casa, não se esqueçam de trazer o exercício para eu dar uma olhada, hein? Aí eu posso dar mais dicas ainda. Posso ver o que vocês andaram fazendo aí nesse período onde nós temos que passar aí trancadinhos nas nossas casas. Vamos lá. Aqui no pezinho ele também tem uma sombrinha meio interessante aqui. Dando essa voltinha. Aqui eu faço um pouco mais leve porque, como vocês viram, o pezinho é um tom amarelo, beijinho. Então aí a gente vai tentar fazer ele também com uma sombra diferente da cor original, da parte que está em cima. Será que ainda está gravando? Deixa eu dar uma olhada. Sim, estamos chegando perto dos 20 minutos aqui. Olha que legal. Estamos conseguindo fazer um desenho de observação de uma cuia de chimarrão. Então vamos lá. O que é legal de desenhar a cuia é que ela é uma coisa da natureza, né? Então não tem aquele design que é exatamente a medidinha de todos os ângulos iguais. Ela é meio barrigudinha para um lado. Essa parte aí feita com Durepox, o artesão também, né? Não foi feito com máquina, ele fez com a mão, todos esses detalhezinhos. Então nada é idêntico. Por isso que eu não preciso me preocupar muito. Se eu estivesse desenhando, por exemplo, um liquidificador, aí eu ia ter que reproduzir todos os lados muito mais parecidos, né? Então aqui eu posso soltar um pouquinho mais.
Uma dica também é você desenhar seu vaso de plantas em casa, as folhas que ela tem, que devem ser muito bonitas. Seu bichinho de estimação, se ele ficar quieto um pouquinho. Né? Mas lembre-se daquele lance, focaliza uma parte e na hora que você está montando o esboço, sempre volta os olhos para aquela mesma direção, para não distorcer muito a imagem. Acredito que para fazer essa parte cruzadinha aqui no Durepox, o artesão usa uma espécie de malha, assim, né? Ele só encosta a malha e tira rapidinho, não é isso aí mesmo? Quem trabalha com artesanato deve saber melhor do que eu. Que é uma coisa que fica bem legal. Bom, vamos lá. Nessa parte do pezinho ele quase não está recebendo luz, então posso escurecer um pouquinho mais. E aqui ele tem outro botãozinho daquele, que nem eu desenhei daquele lado. Vamos lá. E cheio de sombra. A sombra que ele projetou no chão. No chão não, na base, né? Porque ele está em cima da minha mesa. Lembrando que eu estou usando a mesa flat assim, né, gente, para vocês poderem enxergar melhor na câmera. Mas se vocês estiverem sozinhos, não estiverem filmando nada, pode inclinar à vontade. A coluna de vocês agradece. A minha já está começando a reclamar um pouco. Sim. Levanta essa pranchetinha, Merso. Vamos que vamos. Vou fazer essa sombra aqui desaparecendo num degradê claro, que ela está mesclando com a sombra de outras coisas. Então aí você pode tanto exercitar a mão, olha lá, não precisa preencher de espaços gigantes, ó, pode preenchendo assim, ó, de centímetro em centímetro para você ter um controle maior, tá? Deixar mais uniformezinho aqui. Se acharem que faltou um pouco de uniformidade, podem ir acertando, por exemplo, com limpa-tipos, clareando mais um pedacinho. Olha lá, ele vai ficando mais bonito. Deixa eu ver aqui assim essa luz, como é que ficou. Aqui já tá batendo mais uma leve sombrinha, olha só. Como em meia hora o sol já começa a enganar a gente, hein? Aqui eu tenho outra sombrinha. E o final da minha mesa está mais ou menos por aqui. Tadã! Prontinho. Não esqueçam de assinar o trabalho. E fizemos um trabalho excelente aqui, hein?
Puxa vida. Espero que vocês tenham gostado. Eu já tinha esquecido essa outra sombra aqui da bomba que estava fazendo aqui. Temos aí então nosso primeiro desenho de observação. Vou vir depois então e fazer um caminhãozinho que vai ser um desenho mais complicado. Ok, gente? Brigadão. Espero que possamos nos ver em breve.